E olha, Aracaju vai contar com mais um drive-thru para vacinação contra a Covid. A Prefeitura de Aracaju e o Exército firmaram parceria para a instalação do novo posto itinerante na sede do 28º Batalhão de Caçadores, no bairro 18 do Forte, zona norte da capital. A previsão é de que esse novo ponto de vacinação comece a funcionar na próxima semana. E aí a gente vai falar agora com Sara Medeiros, que vai trazer mais informações para a gente, 7 horas e 24 minutos. Ela está aqui ao vivo e vai falar sobre isso, sobre a importância exatamente do uso da máscara. Muito bom essa questão de mais pontos de vacinação, mas a gente não pode esquecer do uso da máscara. A máscara protege até 70%, né, Sara, o risco do contágio com o vírus. É com você. Pois é, Tamires, é sempre importante a gente reforçar a importância das pessoas massificarem o uso da máscara, mesmo aquelas que estão vacinadas e com as 2 doses. A gente vai conversar agora com o médico infectologista, Dr. Marco Aurélio, que é o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde. Dr. Marco, bom dia. A gente escuta, infelizmente, algumas pessoas falando: já tomei as 2 doses da vacina, estou um pouco mais relaxado, despreocupado, mas não é momento de relaxar. Não se tem essa orientação de forma alguma pelas autoridades de saúde de relaxar o uso da máscara, né? De forma alguma, né? A gente está num período de alta transmissão ainda, então o vírus ainda está circulando bastante, ainda temos uma baixa cobertura vacinal, né? Cerca de 25%. Então isso não é suficiente para bloquear a transmissão do vírus, né? A gente olha para fora, vê alguns países, né, que já estão abolindo para ambientes externos, em algumas situações, o uso de máscara, mas isso é uma situação excepcional, lugares onde a curva caiu e a cobertura vacinal avançou muito, que não é o nosso caso no país. Então a gente precisa manter o uso de máscara, porque as vacinas elas não são eficazes em 100%, né? Elas dão aquela proteção cerca de 80%, 85%, algumas 90% por esse período, com as 2 doses, mas mesmo assim a gente não sabe a capacidade de proteger da transmissão. Eu posso até não adoecer de formas graves, mas posso estar infectado e transmitir isso para outras pessoas. Então, a máscara protege a pessoa e protege a sociedade. E vamos até relembrar também aqueles cuidados básicos, né? E de quantos por cento, porque existem estudos que demonstram que a máscara, ela sim é eficaz, ela protege. Sim, a máscara ela protege, né? Ela é uma barreira. A proteção da Covid ela se dá por barreiras, né? Então, a máscara é uma dessas barreiras físicas, né? Se eu uso máscara e você usa máscara, essa proteção é bem maior. Se eu uso uma máscara tipo a que você está, que protege, a N95, ela é mais protetora, ela protege 95% das partículas, né? Uma máscara cirúrgica, se você vai para um ambiente de maior circulação, se você usar uma outra sobreposta, você aumenta essa proteção. Então, ela sempre vai proteger. O uso adequado da máscara, né? O uso da máscara fechando nariz e boca, né? E bem fixada no rosto, né? Não o uso da máscara no queixo, que aí só aumenta o risco da infecção. Outra coisa, doutor Marco, além desse bem colocado, bem lembrado que o senhor fez, né, de que a gente, infelizmente, ainda vê pessoas utilizando a máscara abaixo do rosto, né, também esse manuseio correto, com as mãos sempre limpas, pegando pela alça, nunca colocando a mão na parte da frente, nem dentro da máscara, principalmente. Sim, a máscara é uma das barreiras, né, mas as outras barreiras são a barreira do distanciamento e a higienização das mãos, porque o vírus ele pode estar em qualquer superfície, né? Uma superfície que não tenha ninguém pode ter sido infectada anteriormente por alguém que estava portando o vírus. Então, nesse momento, a gente precisa avançar na vacinação, tomar as 2 doses para de fato estar protegido, mas também estar mantendo as barreiras todas, não é? Como uso de máscara adequado, higienização das mãos, distanciamento, até que a gente possa chegar a um momento onde a máscara passe a ser desnecessária, que não é o momento atual. A gente tem que olhar os bons exemplos de fora, mas também tem que cumprir toda uma agenda antes, né, de tirar a máscara. Como o senhor bem colocou, hoje a gente tem uma cobertura vacinal em torno de 25%, e para atingir uma cobertura que seja segurança aceitável, seria pelo menos 70%? Me corrija. Sim, tem se estimado isso e a maioria dos países tem levado, né, esse número de 70%. Mas sempre com muita observação. A gente tem que entender, países que vacinam mais rápido
consegue essa proteção mais rápida. Países que vão vacinando aos poucos, a gente não sabe se vai ser 70%. Né? A gente vai ter que ter a boa cobertura vacinal, vai ter que ter evidências que a curva está caindo e se consolidando e que a transmissão está diminuindo, para aí sim a gente ir avaliando. Tira máscaras de ambientes externos, né? Ambiente interno, avalia-se. Então tudo vai ser avaliado ao longo do tempo. Qualquer medida antes é precipitada. Doutor Marco, a Tamires lá no estúdio, ela tem uma pergunta. Tamires. Sim, a gente tem acompanhado a situação da imunização, reforçado aqui, Sara, a questão da necessidade da segunda dose. Há alguns dias, o doutor Marco Aurélio esteve contigo mesmo e falou que ainda havia muita gente que não retornou para tomar a segunda dose. E isso representa um desperdício e até uma irresponsabilidade, de certa forma, porque sem a segunda dose não há imunização. E aí há o desperdício dessa primeira dose que foi dada. Como é que está esse cenário atual? E também em relação às vacinas que estão faltando em alguns municípios, como por exemplo, ontem faltou em Nossa Senhora do Socorro para uma determinada faixa etária de 40 e poucos anos. Por favor, Sara. Doutor Marcos, a Tamires, ela até lembrou aqui que a gente até esteve semana passada conversando aqui sobre a importância das pessoas retornarem para a aplicação da segunda dose. Muita gente já está nesse período que tomou há 3 meses atrás, a exemplo da vacina AstraZeneca. Como é que está hoje o andamento, a evolução? As pessoas realmente, vocês têm percebido que está voltando, está se imunizando, terminando esse ciclo? E posteriormente também quero que o senhor comente com relação a alguns municípios que a gente está recebendo notícias de que acabaram as vacinas e teve que interromper a vacinação. Pronto, quanto à segunda dose, a gente tem observado um movimento maior, a gente tem pedido também uma mobilização dos municípios para reforçar essa informação, né, que é importante a segunda dose. A gente sabe que algumas pessoas fazem depoimentos que, né, tem muito sintoma, efeito adverso com a dose, mas é transitório, deve procurar o serviço de saúde, usar os medicamentos comuns ali para aliviar os sintomas, mas deve tomar a segunda dose porque a doença é mais grave do que um possível efeito adverso que acontece em uma pequena parte da população. Alguns municípios já usaram toda a sua vacina, né? Isso é muito bom. A gente queria que 100% dos municípios já tivessem utilizado toda a vacina que recebeu. Estamos aguardando uma nova remessa do Ministério, né, que está agendada para amanhã. A gente começar a receber amanhã uma parte pela manhã, outra parte pela tarde. Né? A gente quer de imediato, né, no dia seguinte, já começar a distribuição, principalmente para esses municípios que estão sem vacina. Então a gente quer que os municípios estejam organizados, recebeu vacina, né, toda aquela faixa etária que está para vacinar, todo o grupo prioritário que está para vacinar. E continua a campanha quando a gente vai recebendo novas vacinas. Com essa chegada dessas novas vacinas, tem alguma previsão até de avanço em faixa etária em alguns municípios? Infelizmente a gente não recebeu, não é, o quantitativo que a gente recebeu na semana anterior. Então a gente recebeu praticamente metade, vai receber praticamente metade. Né? A gente ainda vai receber vai voltar a receber da Coronavac, né, um quantitativo, vai receber um outro da Pfizer. Né? Não vem Fiocruz nesse momento. Então a gente não consegue avançar muito, mas sim, mas vamos avançar em mais faixas etárias. Já se sabe o quantitativo que chega, doutor Marco? Então a gente ainda está recebendo os informes do Ministério, né? E aí a gente vai fazer essa divulgação e essa avaliação do quanto dá para avançar, tanto na faixa etária como naqueles grupos prioritários, né, que ainda falta cumprir alguma proporção dessa população vacinada. O que a gente tem evitado é entrar novos grupos, né, que diariamente recebemos pedidos aí de vários grupos prioritários. Só que se a gente começa a criar novos grupos, a gente deixa de vacinar a população. Doutor Marco, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, pelo reforço da importância do uso da máscara, o reforço da importância dos cuidados básicos que a gente tem que ter, né, Tamires, o distanciamento, evitar aglomerações e também agora das pessoas retornarem para tomar sua segunda dose. E quem está na sua faixa etária também, cheque o seu dia e não deixe de se vacinar. Não perca essa oportunidade porque é uma questão de saúde pública. Não é só o seu cuidado individual, mas é o cuidado com o coletivo, o cuidado com o outro também. Tamires.
Muito bem, a gente fica feliz que já há aí uma movimentação maior pela procura da segunda dose. Só reforçando, segundo o boletim aqui, obrigada Sara, obrigada doutor Marco Aurélio, segundo o boletim do Ministério da Saúde aqui de Sergipe, chegam amanhã 23.400 doses da vacina Pfizer e chegam hoje, por volta das 11 horas da manhã, 16.200 doses da Coronavac. Como foi dito, algumas dessas doses serão destinadas aos municípios, como por exemplo Nossa Senhora do Socorro, em que ontem faltou vacina para as pessoas com faixa etária de 45 anos. Nós vamos continuar acompanhando essa distribuição com a chegada das novas doses.